Você sabia que a cultura de uma empresa inicia pela mentalidade da liderança? Se a cultura muda, teus resultados mudam, tua equipe melhora, o teu ambiente de trabalho se torna outro. O programa Cultura Começa pelo Líder é uma imersão de 16 horas, dias 28 de fevereiro e 1º de março aqui em São Luís do Maranhão. Eu vou te ajudar a fazer a transformação cultural da tua empresa. Todos os passos para você resolver os problemas que existem relacionados à tua cultura. Vem comigo, Imersão 7 em São Luís do Maranhão. Estamos ao vivo em mais um episódio do Pod 7, hoje com a presença ilustre dos melhores apresentadores do Maranhão aqui comigo, Carlos Eduardo e Yane Kitura, essas revelações que estão brilhando, né, Anderson? Cada dia crescendo mais. E aí, Carlão, como é que estamos? Cara, graças a Deus estamos bem, estamos aqui à vontade, estamos hoje com um convidado, assim, especial que veio de longe para estar aqui conosco. É com muita honra que eu apresento a vocês. Ele vai se apresentar, né? Mas eu apresento o nosso convidado, ele vai falar o seu nome, tudo bonitinho. Mas, meu amigo, fica à vontade para conversar conosco, falar um pouco de você, da sua trajetória, dos seus empreendimentos. Sinta-se à vontade, pode se apresentar para o nosso público. Olá, pessoal. Então, sou Adriano Silva, português, gestor de hotéis no Brasil e atualmente gerente do Chalé da Praia. Agradecer a oportunidade de vocês todos aí pelo convite e bora bater esse papo. Show de bola. Show de bola. Eu fiquei bem, só nos bastidores, Adriano, já fiquei muito entusiasmado, Anny, porque um tema que nós gostamos muito é gestão. Eu brinco que a gente almoça, toma café falando de gestão, almoça falando de gestão. É verdade. Vai jantar falando de gestão. Quem anda com a gente sabe que nós somos chatos com esse tema. E quando eu percebi, assim, na conversa nos bastidores, cara, acertamos mais uma vez no convidado, porque é um convidado com muito conhecimento numa área que nós gostamos muito, não só na questão de hotelaria, mas eu creio que você que é nosso telespectador que está nos ouvindo aí no Spotify, no YouTube, nas redes sociais, vai aprender muito, não só com a tua história, mas também com o teu conhecimento, Adriano. Adriano, antes de nós adentrarmos mais nesse tema de gestão, de hotelaria, me conta um pouco sobre quem é o Adriano, as tuas raízes. Eu sei que você mora, é oriundo de Portugal, a cidade do nosso querido Cristiano Ronaldo. A minha família também, a família Coimbra, tem uma cidade chamada Coimbra, se não me engano. O meu sobrenome é Gustavo Coimbra, então é um sonho que eu tenho de conhecer o país, que é onde minha família, no caso, trouxe esse sobrenome. E eu queria que tu me contasse um pouco sobre as raízes lá, um pouquinho sobre esse teu início profissional também. Fica à vontade para fazer essa linha assim... Essa retrospectiva, né? Retrospectiva, né? O gráfico. Então, eu nasci em Portugal, né? E sempre, desde a época que eu comecei a dar os meus primeiros passos na vida, né? Eu sempre gostei muito de procurar saber como funcionava as coisas, né? Às vezes até como a comida chega na nossa mesa. Eu sempre fui assim, muito curioso. E desde cedo que a família sabia ali que eu ia provavelmente tomar um caminho ligado à área que eu estou hoje. Não talvez de hotéis, mas sempre ligado à gestão, até porque eu nasci num meio em que eu já aprendi a gerir desde muito cedo, porque desde muito cedo que a gente tem empresa lá. Então eu comecei a minha entrada foi em Portugal, né? Eu nasci em Portugal, aí fiz todo o meu ensino médio, aí quando chegou a hora do ensino superior, eu fiquei balançado entre educação física, medicina ou gestão. Eu comecei a fazer educação física, não deu muito certo, não me aliciei pelo curso, aí eu resolvi fazer gestão, até por questões familiares, e acabou começando a dar certo. A minha primeira formação foi gestor de empresas, aí quando eu venho para o Brasil, ainda há uns 7 anos atrás, é que eu decidi fazer a questão da hotelaria, precisamente porque nessa ponte de gestão empresarial que eu comecei a viajar, foi quando explodiu essa questão de Airbnb, né? Então eu ficava muito curioso como é que era possível alguém ter um apartamento onde todo dia entrava uma pessoa diferente, como é que funcionava tudo isso. E eu comecei a estudar por aí. E a ver uma possibilidade grande de investimento. Quando eu venho para o Brasil, onde, entre aspas, o dinheiro europeu é subvalorizado, né? Eu me encontrei numa situação em que eu disse assim, eu vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer aqui? Porque eu vim para cá numa situação de investir num braço da empresa lá de Portugal, que eu já tinha. Só que cheguei aqui e a ideia mudou completamente.
Eu entreguei a gestão da empresa de lá para outra pessoa terceirizada por mim e comecei a entrar no ramo da hotelaria. Eu fiquei 3 meses em São Paulo sem fazer nada, só trocando de Airbnb a Airbnb, entender ali qual é que era aquela modalidade, até que eu me apaixonei pelo Brasil, liguei para minha mãe e disse, não vou mais embora, agora eu só vou aí de visita. E ela? Quase morre, mas hoje ela já tá acomodada com a ideia. Não pensa em trazer ela pra cá pra visitar, vai que ela se apaixona também. Não, de visita eu acredito que sim. Agora, se eu trouxer ela pra cá, eu vou perder o meu braço lá. Então, trazer pra cá eu acho difícil, mas de visita com certeza. Só que essa questão de gestão, ela tem a facilidade e nos dá a possibilidade de a gente atuar em vários ramos. Tanto que eu sou muito a favor de que pessoas que querem ser pequenos empreendedores, médios empreendedores, MEI, se especifiquem, pelo menos não precisam fazer a faculdade, mas que façam um curso de gestão, de liderança, porque é extremamente importante para o crescimento de uma empresa hoje em dia, onde o mercado vive cheio de concorrência, todo dia aparece uma ideia nova. O básico é a gestão. Se a pessoa não tiver o mínimo de gestão, é extremamente fácil quebrar. Às vezes até não se fala nem de gestão patrimonial, até uma questão de gestão de pessoas. É muito fácil hoje no mercado que a gente tem atualmente no Brasil, em Portugal, em qualquer... Por exemplo, Portugal é um local que tem 30% da massa humana de Portugal hoje são brasileiros, né? Então acontece que existe essa necessidade de especificação na gestão, porque eu não consigo gerir um cidadão brasileiro da mesma forma que eu consigo gerir um cidadão português, porque são culturas diferentes, ideias diferentes, horários de trabalho diferentes. A mesma coisa acontece no Brasil. Hoje a gente tem um mundo onde se fala muito de desemprego, mas também onde se fala muito de oportunidades. Por exemplo, na hotelaria, que é a minha situação atual, a gente tem uma dificuldade muito grande em recrutar e em encontrar pessoas, porque são meios onde hoje R$ 100 fazem a diferença para tu perder um funcionário. R$ 100 falando assim já é um valor alto. Às vezes por 30, R$ 50 tu perde uma pessoa. Então eu acho que o que é importante hoje na gestão, para além da gestão contábil, né, da gestão financeira, é a gestão de pessoas. Porque às vezes R$ 50 levam uma pessoa, mas uma diferença de tratamento com a pessoa faz com que ela fique até por R$ 100 a menos. Então é importante a gente entrar, principalmente na hotelaria, que é um meio que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? Não para. As pessoas têm folgas, têm as suas pausas, mas o hotel, ele não para. Não para. Interessante porque quando a gente começa a falar sobre gestão, e você trouxe uma temática interessante, que a gestão ela realmente faz com que o negócio ele comece a andar de forma tracionada e de uma forma organizada. Mas o que eu percebo é que no Brasil, sobretudo aqui no Maranhão, tem grandes empresários, grandes empreendedores que eles iniciaram na força do braço, sem muito menos estudar como que eles poderiam fazer uma boa gestão. Alguns conseguem prosperar e aprendem no decorrer do caminho, até porque são curiosos, vão atrás de conhecimento na internet, vão atrás de fazer algum curso. E esses são aqueles que prosperam e prosperam de fato. Mas tem uns que até hoje estão batendo a cabeça. Vou usar essa expressão. Batendo a cabeça, dando murro em ponta de faca e não conseguem fazer uma boa gestão porque muitas vezes não quer sair do operacional, não quer delegar, não quer dar feedback, não quer treinar sua equipe, não quer facilitar os processos, enfim. Como que tu vê hoje, sobretudo na questão da tua área, da área hoteleira, tem ainda muitos empresários que são leigos e que não buscam estudar ou já mudou mais essa situação? Olha, na gestão hoteleira, eu costumo dizer que existem 3 grupos de pessoas, né? Na parte relativa à gestão. Existe o que é 100% autodidata e que vai vivendo ali à margem do autodidatismo dele e da sorte que vai aparecendo, mas quando tu é autodidata, tu acaba conseguindo abrir a tua mente para receber ideias de fora, porque para tu ser autodidata, tu tem que procurar ideias dos outros, nem que seja no Google, né?
Então, para tu ser um autodidata, tu já está sendo guiado ali por alguém que já tem uma experiência no ramo. Tem os mais fechados, e que são os que, às vezes, por empresas maiores que tenham, por exemplo, grupos internacionais, acabam quebrando, principalmente aqui no Maranhão, em algumas cidades, porque trazem grandes cadeias de hotéis para cá, mas eles querem fundamentar os hotéis deles à mercê daquilo que para eles funciona fora, né? E tem aqueles que realmente querem ser alguma coisa, querem ter alguma coisa, querem gerir alguma coisa no ramo do turismo e da hotelaria, mas não conseguem porque querem fazer uma administração igual, por exemplo, a gente gere a nossa casa. O que acontece? Muita gente hoje, principalmente aqui no Maranhão, que tem um negócio grande ligado ao turismo, então vamos falar de gente daqui, né? Maranhense que tem hotéis ou pousadas ou Airbnbs no Maranhão. Muitos deles começaram um negócio com a própria casa, né? Eles começaram por fazer na própria casa. Final de semana, eles iam para casa dos pais e alugavam um apartamento na Ponta da Areia, em qualquer lugar que o turismo seja recorrente. E daí eles viram que começou a dar certo e foram se especializando ou então terceirizaram empresas que fazem essa gestão. A maior dificuldade da gestão hoteleira hoje é conseguir oferecer o mesmo serviço pelo mesmo valor ao externo e ao interno. Porque o Maranhão é um lugar gigante. É um lugar gigante. Então é normal que o maranhense queira conhecer o próprio Maranhão. Ou a pessoa da própria cidade queira se hospedar naquele lugar para ter um pouco de conforto. Então a hotelaria hoje encontra uma dificuldade muito grande na questão de tratamento. Que é Perfeito. o quê? É tratar o gringo, o turista, da mesma forma que o nativo. Isso é muito complicado, porque o nativo, por exemplo, quando a gente aluga lá no chalé, quando a gente aluga para um nativo, o cara é da cidade, então ele tem amigos ali na cidade. Então é muito fácil ele alugar um chalé e do nada tu chegar lá e ter 6, 7 pessoas dentro do chalé. Porque ele gostou tanto que ele quer dar essa oportunidade a todos os amigos e do nada surge uma festa Do meio do chalé. no chalé. Então tu vai ter uma dificuldade muito grande em explicar a essa pessoa que isso não pode acontecer. Porque ali, independente dele ser da cidade e o hotel pertencer à cidade, ali é um espaço aberto para hóspedes. Enquanto com o gringo, com o turista externo, tu já não tem essa dificuldade. Porque dificilmente vai existir alguém que vai viajar com ele e do nada vai fazer uma festa ali no chalé, né? Mas é isso, a gestão hoteleira, ela encontra dificuldade. E assim, é uma função que, quando a gente fala de gestão hoteleira, muitas vezes a pessoa pensa assim, o cara é um gestor de hotel, então o trabalho dele é gerir as finanças do hotel. Não, está muito longe de finanças. A questão da gestão hoteleira não passa só por finanças. Dentro do hotel tem governança, tem almoxarifado, tem finanças, tem departamento de compras, e tudo isso não é função do gestor, que existe o gestor e o CEO da empresa, né? O CEO da empresa, ele é responsável por essa manobra financeira toda que acontece, né? Autorizações, pagamentos, tudo mais. O meu trabalho como gestor de hotéis é manter uma recepção limpa, um sistema de reservas funcional, as tarifas do hotel correspondentes ao mercado, os funcionários bem alinhados, ter a preocupação com a gerência, com a limpeza, dormir com o celular 24 horas ligado, porque se ninguém atender, o último número que vai chamar é o meu e eu vou ter que atender, porque possivelmente o proprietário é o último que deve ser comunicado, Sim. né? Então, acontece que a gestão de hotéis, ela passa muito por essas questões todas que não existe aqui. Muitos hotéis não têm isso. Muitos hotéis têm o quê? Chefes de departamento que agem por sua conta e comunicam ao proprietário. E é isso que vai manchando e vai complicando a gestão de uma empresa ligada ao turismo, seja em que setor for. Restauração, passeios, trilhas, até uma simples empresa de trilha precisa de ter uma pessoa focada só na gerência dela, porque a gente fala em número de pessoas, né? Numa massa de pessoas que está pagando um serviço e usufruindo dele ao mesmo tempo, e uma equipe que precisa de estar alinhada com tudo isso. Então,
lida com a área financeira? Lida. Todos os pagamentos passam por mim, todas as compras passam por mim, todos os pagamentos que a gente faz a terceiros passam por mim. Mas isso aí é o mais simples de tudo. Porque toda empresa bem organizada tem um contador, tem um departamento financeiro que vai fazer a questão do pagamento. Então, a minha função é garantir que esses pagamentos chegam ao departamento financeiro. Depois que chegou no departamento financeiro, já não é mais a minha área. Dentro da gestão hoteleira, a minha função é manter os hóspedes e os funcionários alinhados para que tudo aconteça sem problemas, sem acidentes, sem... Hoje em dia, a gestão hoteleira conta muito com a presença de, por exemplo, crianças. É importante um gestor de hotéis ter em mente que a equipe dele, desde da menina do café da manhã até a funcionária de limpeza, até o jardineiro, eles serem selecionados e ser feita uma avaliação comportamental deles, porque Sim, perfeito. a gente trabalha numa área que abrange todas as idades, desde os 0 meses até os 100 anos, né? Então acontece que, e a gente viu várias histórias pelo Brasil afora de problemas que aconteceram em hotéis, precisamente por não ser feito essa gestão e essa avaliação psicológica e comportamental de cada funcionário. Eu não posso ter um funcionário trabalhando no hotel que seja explosivo, em que o hóspede vai dizer que o ovo está frio e porque ele está num dia ruim, ele vai responder de forma não ordeira ou simpática para a pessoa, né? A grande dificuldade é essa. No Maranhão, atualmente, é encontrar pessoas especializadas e prontas para entrar nesse mercado de trabalho. Por isso é que muitas vezes a gente é obrigado a recorrer à contratação de pessoas que não são daqui, precisamente por causa disso. Porque não é errado, porque as pessoas foram criadas num ambiente, muitas delas, de simplicidade, né? Onde nada de luxo e coisas assim fazem parte da vida cotidiana delas. Então, o que é que eu digo? Não é a falta de pessoas, é o interesse em formar pessoas. Perfeito. Perfeito. Gostei muito dessa parte aí. que tu Adriano, falou. e assim, já veio aqui outros, né, convidados que falaram a mesma A coisa. mesma coisa. Que a mão de obra talvez seja o maior problema, né? Um gargalo interessante que acontece, é recorrente. Mas assim, tu que veio de outras realidades também, já foi em outros hotéis pelo mundo, tu conhece bastante. Hoje tu consegue notar alguma diferença do atendimento que acontece em outros locais pro atendimento que tem hoje no Maranhão, nos hotéis do Maranhão, tu vê alguma diferença? E assim, dentro dessa diferença, essa é uma outra pergunta que eu vou encaixar. Qual é o diferencial dentro do Chalé da Praia? Porque eu sei que você, como um bom gestor, você consegue transmitir essa ideia pro pessoal, mas como que é na prática? Como que você gere tudo isso dentro do Chalé da Praia? Certo. A gente vive num mercado hoteleiro hoje que foi obrigado a mudar, principalmente aqui no Brasil. O Brasil foi dos últimos países que foram se alinhando agora com o novo mercado hoteleiro. Por quê? Antigamente a gente via que qualquer hotel, do mais barato ao mais caro, ele funcionava bem porque ele atendia todo o público que existia, né? Fosse ele mais rico, classe média baixa. Antigamente até a classe baixa conseguiria ter acesso a uma pousada simples. Hoje em dia isso mudou um pouco e os hotéis foram obrigados a criar uma identidade própria para poder ter sucesso. Por quê? Aqui em São Luís, por exemplo, daqui a gente vai para Tutóia. Em São Luís, a gente encontra hoje, ali na parte da beira-mar, ali aquela região costeira ali, a gente encontra hoje 30% das construções prediais que foram feitas ali, hoje em dia elas não são mais condomínios habitacionais. Elas foram transformadas em condomínios de Airbnb. Então, 90% dos andares daqueles prédios são apartamentos dedicados ao turista. O que acontece? Quando chegou a febre do Airbnb no Brasil, em que empresários que detinham propriedades ali para férias, para isso, encararam a possibilidade de um mundo milionário, porque é um mundo milionário. A gente está falando que se multiplicar 550 a 600 reais, que é a onda da diária ali, por 30 dias por mês, paga o investimento do apartamento
o condomínio, a manutenção e uma margem de lucro muito grande ainda sobra. Sim. Então eles acabaram descobrindo a potencialidade de comprar propriedades, fazendo com que elas se pagassem automaticamente e tornar elas cada vez mais luxuosas. O que aconteceu com os hotéis? Os hotéis passaram a ter só um quarto com café da manhã, almoço e jantar para oferecer ao hóspede, enquanto o investidor de Airbnb começou a apresentar um condomínio com a mesma piscina que tem um hotel, com a mesma academia que tem um hotel, só que dentro do quarto a pessoa tem cozinha, sala, garagem e luxo ao mesmo tempo, que é o que a pessoa procurava no hotel. Então o hotel acabou por ter que criar outras coisas a oferecer ao hóspede para que não perdesse esse hóspede para o apartamento. Aí o que acontece? Cada hotel vai criando a sua identidade, né? Indo agora para Tutóia, para o Chalé da Praia, o que faz a venda do Chalé da Praia atualmente na cidade de Tutóia? A cidade de Tutóia é uma cidade que tem um percentual, um gráfico de turismo que está crescendo desde 2022. Até 2022, a Tutóia não era uma cidade turística. Há 3 anos atrás, Tutóia não era uma cidade turística. Ela contava com 2 pousadas, 3 no máximo, e alguns estrangeiros, alguns gringos, que ali na região do Arpoador foram comprando terrenos e construindo as suas casas de final de semana. Quando o turismo começou a crescer em Tutóia, o Chalé da Praia foi dos primeiros pousada Airbnb que surgiram. Então a gente falou logo de imediato de uma região beira-mar, onde a pessoa desce do quarto pro mar, né? Mas para vocês terem uma ideia, inicialmente não tinha nem piscina e funcionava bem do mesmo jeito. Por quê? Estava tudo no início, então qualquer canto que alugasse com o crescimento ia ser alugado. Hoje não é mais assim. Hoje nós competimos com pousadas, com resorts, com Airbnbs extremamente evoluídos, de pessoas de fora da cidade que chegaram e viram que era uma boa oportunidade e começaram a investir. Então, a gente teve ali uma pausa para pensar qual é a nossa identidade. Nós agora não somos mais uma casa de praia, agora nós temos que ter uma identidade para que esse negócio comece a fluir e a agradar os hóspedes e o investidor, né? Porque tem que ser uma via de mão dupla. Nenhum investidor vai querer investir em algo que não está dando retorno. Sim. Então, o que acontece? O Chalé da Praia, o diferencial nosso hoje dentro da cidade de Tutóia é o quê? Nós temos uma rusticidade, nós temos um hotel 100% rústico, mais luxuoso e confortável, que, ao contrário do restante do mercado de Tutóia, é um micro-hotel. Sim. Onde possibilita a pessoa usufruir de uma boa piscina, de uma boa cama, de um bom descanso, na paz, sem grande movimento de pessoas. Que é o que a maioria das pessoas que buscam Tutóia querem. Porque Tutóia não é uma cidade noturna. Então, se tu vai para sair, curtir, beber e tudo mais, beleza, é possível. Mas em 2 ou 3 espaços ali da cidade. Não é uma cidade noturna, é uma cidade diurna. Então, o que acontece? 90% dos hotéis e resorts que existem na cidade optaram por ter música ao vivo, Sim. banda, DJ e confusão. Tem um resort grande, vamos supor que um resort grande tem 200 hóspedes em simultâneo, usando piscina, restaurante, DJ, música, dança. A pessoa que está no quarto, ela não tem a mesma comodidade e descanso que ela vai encontrar no Chalé da Praia. Como é que a gente percebeu isso? Quando a cidade cresceu e a hotelaria subiu, os hóspedes começaram a dar os feedbacks. A hotelaria vive de feedback. Tu não consegue melhorar se a pessoa não te criticar ou não te elogiar. Sim. E eu gosto tanto da crítica como eu gosto do elogio. Perfeito. Pode ser a pior crítica do mundo. Eu gosto dela, né? Então, quando o hóspede começou a deitar na rede, a sentar na espreguiçadeira, e dizer assim, Adriano, eu vim pra cá pra ouvir o som do mar. A minha identidade chegou na hora do Chalé da Praia. Que massa. É a pessoa que vem pra realmente descansar e ser a pessoa diurna. Ou então o outro hóspede que quer curtir, mas ele não reserva um chalé. Como é um hotel pequeno, ele tem a possibilidade de fechar tudo para ele
E aí ele pode fazer a festa dele. Ele reserva o espaço total. Como é um hotel pequeno, bem organizado, não fica tão caro assim. Então, é uma coisa que é possível a todo o público. Sim, isso que eu fiquei bem interessado. É uma opção que é possível a todo o público. Por mais que a gente vá se adaptando ao mercado e aumentando o valor de diárias, porque o mercado assim exige, nunca fica impossível qualquer pessoa com o mínimo de organização se hospedar um dia lá. E isso é o que faz com que a nossa agenda esteja completamente lotada de janeiro a dezembro. Nós somos das pousadas mais pequenas atualmente, mas a que tem mais lotação. Nós somos a segunda ou a terceira pousada da cidade que tem mais lotação. Não pelo número de quartos, mas sim pelo número de pessoas que vão. Existe a maioria das pousadas, tu manda uma mensagem no WhatsApp para reservar um quarto, tu tem disponibilidade. No Chalé da Praia a gente pede 1 mês, 2 meses de antecedência para que a pessoa consiga reservar o chalé que ela quer. Que a gente tem 3 chalés, então desses 3 chalés eles servem 3 tipos de pessoa. A pessoa que O quer... melhor, qual é? Você me fala qual é o melhor, porque eu vou me hospedar, eu vou ficar lá 2 dias aí, final do mês, já tô... o teu é o melhor. O teu é o melhor. Porque lá a gente... Minha mulher, quando olhou, disse, meu Deus, que lugar isso aqui é? Tutóia mesmo? Que lugar lindo, cara. O projeto lá são 11 chalés, né? São 11 chalés e um restaurante. Só que, por mais que o negócio esteja fluindo e evoluindo muito bem, a gente tem até dó de fazer mais. Porque... Cara, é tão lindo lá, cara. Porque aquela identidade que a gente tá se acostumando tanto da exclusividade, da pessoa ficar na paz, não ter muito movimento à volta. É uma área extremamente segura, sem muros. A pessoa vive livre ali entre a praia, o chalé, as dunas estão a menos de 3 quilômetros. Então, acontece que o crescimento ele quer, mas a gente segura porque a gente não quer perder essa identidade de exclusividade. Mas obrigatoriamente esse ano a gente vai fazer mais chalés, porque A demanda tem... eu estou cansado de dizer que não, então tá na hora da gente começar a evoluir um pouquinho mais e a fazer mais chalés. A gente agora entrou também no outro negócio ligado ao turismo, que é a área de transfer, então... Como que é essa área? Desculpa. É possibilitar ao hóspede, por exemplo, um hóspede de São Luís, de Teresina, de Parnaíba, um hóspede que vem de São Paulo, de avião, chega em São Luís, que quando ele efetua a reserva do quarto, ele tem a possibilidade de fechar com a gente um pacote onde ele não vai se zangar com nada. Ele só vai ter o trabalho de tirar a passagem de avião. Quando ele chegar no aeroporto, o nosso carro do chalé já está no aeroporto, à espera dele, para levar ele diretamente para o chalé. Para não ter que passar por ônibus, temos transporte por helicóptero, temos transporte de todas as maneiras que o hóspede desejar. Para atender as diversidades. Para atender todo mundo. E só é possível crescer assim. Às vezes o empreendedor, ele, por uma questão de grandiosidade de investimento que envolve a hotelaria, na hotelaria nada é barato, nada é fácil de fazer, porque uma simples cama, ela já vai custar 5, 6 mil reais, porque cama normal a gente tem em casa. Quando a gente procura um hotel, a gente quer o máximo de conforto possível e viver experiências que a gente não vive na nossa própria casa. Sim. Né? Então, tudo que é investimento em hotel é grande, é grandioso. Mas o empreendedor que se possibilita a reduzir a sua margem de lucro por um tempo determinado para fazer um investimento que vai possibilitar que quando esse investimento esteja pago, o lucro seja maior, está na hotelaria, porque sem isso a hotelaria não cresce. A hotelaria não é um meio para ficar milionário do dia para a noite, é um meio para crescer com o mercado e às vezes apertar o cinto para não massacrar o hóspede e dar um pouco mais de comodidade. Porque hoje em dia a gente vive num mundo de hotelaria onde as diárias são extremamente abusivas em algumas localidades, em algumas cidades onde o mercado turístico está abusivo. E Tutóia não. Tutóia ainda é um lugar que a pessoa consegue encontrar, desde a hospedagem ao passeio, à alimentação, de uma forma muito, muito, muito econômica. A questão também da experiência do cliente é de suma importância, né? A gente fala muito sobre o CX, o Customer Experience, que é a experiência do consumidor, do usuário. E eu vejo que isso é muito forte dentro do ramo hotelaria.
hoteleiro, a gente percebe que a questão do quarto ser um quarto bem agradável, a cama está em boas condições, o café da manhã, a comida. Me conta um pouco sobre os bastidores também deste projeto maravilhoso que é o Chalé da Praia, com relação ao CX, ao Customer Experience do consumidor. É assim, nem só. Aí a gente pode falar, esses bastidores hoje, eles deixaram de ser uma coisa oculta. Sim. Hoje em dia não existe nada na hotelaria que seja oculto, porque o hóspede, de variadas maneiras, consegue expor o que viveu, né? Por exemplo, trabalho de plataforma de internet, Airbnb, Booking, Google. A pessoa, quando vai se hospedar em algum lugar, a primeira coisa que vai ver é as avaliações, que vem da experiência que a pessoa teve no local. Vai no Instagram. Instagram. Hoje a nossa maior área de reserva, por exemplo, é o Instagram. Mas a nossa maior plataforma de experience do cliente é o Google. Porque como a Sim. pessoa reservou ali pelo Instagram, né? Ela não tem acesso ao Airbnb ou ao Booking para deixar a sua experiência. Porque a reserva já passou ali pelo WhatsApp, já não foi em si uma plataforma. Mas o Google permite, e a gente faz com que a pessoa faça isso. Nos bastidores, a gente faz muito com que a pessoa faça isso, seja bom ou ruim. Se a pessoa chegou no hotel e achou um vaso quebrado dentro do quarto, que por um incidente não quebrou depois da limpeza, ninguém reparou, eu faço questão que a pessoa coloque isso no Google, da mesma forma que coloque o café da manhã maravilhoso que a gente serve. Que legal. Por quê? Não adianta ter um hotel onde tudo é perfeito. Ninguém acredita em perfeição. Então, se a gente entra num Google, num Airbnb, num Booking e só vê 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, Alguma coisa estranha. alguma coisa está errada, cara. Nunca um lençol manchado surgiu nesse lugar aqui. Alguma coisa está errada, né? Então, foi como eu disse no início. A crítica e o elogio, eles vêm da mesma forma e com a mesma força para mim. Eu gosto dos dois. O pessoal reclamou que o ar-condicionado está fraco. Beleza, bora alterar. Bora chamar o técnico, bora. E eu faço questão que às vezes isso aconteça na frente do hóspede. Porque o bastidor faz parte. Tu tá num hotel onde tudo tá acontecendo na tua frente. Então não tem essa de o hóspede sai amanhã, né? Então, não se preocupe que depois que você sair, eu vou mandar fazer essa manutenção. Não, a gente tem que ter uma equipe montada para que se o problema aparece às 10 da noite, eu tenho alguém que vai lá solucionar esse problema às 10 da noite. Maioria das vezes, por ser uma equipe pequena, sou eu, né? Na parte que é possível. Se for algo técnico, outras pessoas vão. Ali os bastidores do chalé, eles começam 6 da manhã. Que é a chegada do primeiro funcionário da manhã, que é a menina que providencia toda a questão do café. Nada nosso ali é fabricado, digamos assim, de dia anterior para o dia seguinte. É tudo feito de manhã cedo. De manhã cedo. Perfeito. Tudo que o hóspede se alimenta no café da manhã é providenciado horas antes da pessoa se sentar à mesa. Até o pão de queijo atualmente é fabricado por nós lá, não é comprado fora, não é orgânico, ou melhor, é orgânico, é feito por nós. Então o que acontece? A gente começa ali no 6h30 da manhã, a produção do café. A menina quando vem já passa pela padaria, já passa por todos os lugares. A gente mantém uma mesa de café da manhã de hotel, né? Café da manhã continental. Ovos, tapioca, todas essas coisas são feitas na hora, nada é disponibilizado ali em cima da mesa para o cliente comer frio. Então, um dos benefícios e das experiências do hóspede que tem um feedback muito, muito bom é a questão do café da manhã. Por quê? Porque apesar da gente ser chamado de pousada, a gente continua sendo, entre aspas, um Airbnb. Porque nós não temos uma recepção 24 horas, nós não temos uma disponibilidade de atendimento funcional 24 horas por dia. Então, nós podemos nos considerar um Airbnb que dá uma experiência de hotel. Cara, mas eu acho fantástico. Eu tô vendo aqui no notebook algumas imagens. Meu irmão, a experiência noturna lá, a iluminação que vocês colocaram de noite, algo muito lindo, cara. Toda a estrutura externa foi criada precisamente pro conforto do hóspede. Porque uma pessoa que quer... A gente está numa cidade que é quente
24 horas por dia, 365 dias por ano, até no inverno debaixo de chuva, né? Então é muito. É o E eu que venho, Maranhão, é o eu que Maranhão. venho de um país onde as temperaturas não excedem os 31 graus, para mim é extremamente normal eu estar debaixo de chuva dentro de uma piscina. Os chalés, eles são todos em vidro, né? Todos Cara. eles são em vidro. Coisa linda. Então permite o quê? Que todos os hóspedes se enxerguem, né? Então imagina um casal que está curtindo um momento de lazer na piscina 22 horas da noite, ele quer ver tudo que está à volta dele, mas Isso ele que é não quer ser visto e reparado. Então, a iluminação que foi construída lá permite que a pessoa, num ambiente extremamente noturno, consiga ter acesso a todas as áreas do chalé, consiga observar tudo o que acontece no chalé, mas de uma forma que a própria pessoa não seja observada. Então, toda essa estrutura de iluminação, ela foi feita para dar conforto, tanto que a gente não trabalha com luz branca, a gente trabalha com luzes ali, luz dia, fundamentalmente amarela, para que esse conforto venha. Os quartos da mesma forma. A gente às vezes chega em hotel que a luz é branca, a gente se sente dentro de um frigorífico, né? Porque parede branca, luz branca. Então o ambiente não é caloroso, não é aquecido. Então a gente faz com que essa iluminação seja trabalhada precisamente para isso. A iluminação fica ligada 24 horas por dia, 24 não, 12 horas por dia, portanto, a noite inteira é iluminado. Nós não temos um horário de cessação de que os hóspedes não podem fazer alguma coisa. Então, o hóspede que está lá, se quiser passar a noite inteira na piscina, ele pode passar, a não ser que a piscina esteja em manutenção. Mas, geralmente, o hóspede pode utilizar. Claro, com algumas regras relativas ao som, a caixinha de som, que hoje em dia todo mundo tem uma e carrega, né? Sim. Então, até 22 horas a gente aconselha que a pessoa utilize o som ambiente, mas é um meio que todo mundo consegue utilizar de uma forma muito tranquila. À noite, principalmente, porque é um ambiente de praia. A Tutóia tem uma praia maravilhosa, independente dela não ser usada pelos nativos. Sim. Ela tem uma praia maravilhosa, só que vocês não vêem ninguém na praia. Os próprios hóspedes chegam e perguntam: a praia dá para banhar? É seguro? Eu falei: sim, é tranquilo. Só que nós somos uma cidade de pescadores, então fundamentalmente o mar é usado para fins de pesca. Então o pescador que já passa o dia inteiro ou a madrugada inteira no mar, ele não vai querer estar banhando no mar durante o Sim. tempo livre, né? Então acaba que é uma praia que é dedicada 100% para o turista. E o chalé tem isso, vocês conseguem dormir com o mar batendo no muro. Vocês conseguem escutar a onda quebrar Sensorial. por baixo de vocês, literalmente. Cara, eu acho incrível também a questão do kitesurf, né? Que é um esporte muito praticado em Tutóia. Sim. Algumas pessoas falam que Tutóia é a terra do kitesurf, porque muitas pessoas buscam lá a questão dos ventos. Como é que também fica esse atrativo a mais? O que tu poderia nos falar sobre Tutóia? Quando o Tutóia começou a receber o kitesurf e ele começou a crescer na cidade, o turismo cresceu junto. Que existe pessoas de todo mundo que vem fazer kite em Tutóia. Apesar de hoje ter muito nativo que pratica a modalidade, maioria das pessoas vem de fora. E quando vem em grupo. O kite é um negócio de grupo. Ninguém viaja sozinho para fazer kite. Então é quase um exército que chega de uma vez assim. Então é muito bom para o turismo, porque se é um grupo, não quer ficar separado. Então eles vão se hospedar todos no mesmo local, potencialmente perto da praia, saiu, entrou na praia. Então isso fez com que o turismo beira-mar ali crescesse muito. Hoje em dia a gente tem competição de kite no arpoador. Caramba, o arpoador é uma... O arpoador é uma beleza à parte, viu? É, a parte. É um assunto que a gente É a deveria parte. enfatizar cada vez mais, porque pensa num lugar lindo, cara. Carlos vai casar agora. Acho que seria bom a gente levar ele lá pra passar também um tempo no chão Pra da passar lá, praia. claro que sim. Entendeu? Bora ver isso aí. Será bora interessante, combinar. será interessante. Eu gostaria. Então, o kite ali tá, cada vez é maior, cada vez é maior. A gente vai entrar agora numa época baixa do kite, né? Que com a chuva o vento diminui. O kite potencialmente tem mais potencial no verão, mas a gente vai entrar agora numa parte do turismo agora do tempo de chuva,
que é a época mais atrativa do turismo de Tutóia. Por quê? Porque independente da chuva, é a chuva que enche as lagoas. Então agora a gente vai começar a receber aquele turista que tem interesse nos Lençóis Maranhenses, que tem no Delta do Parnaíba. Por quê? Tempo de chuva. Então o que acontece? No verão a gente tem dunas, tem areia. E no inverno a gente tem lagoas, aquelas lagoas paradisíacas que a gente vê com aqueles voos de drone. Em Tutóia tem isso. E foi isso que potencializou o crescimento do turismo em Tutóia. Em Barreirinha, a gente encontra os Lençóis Maranhenses, só que para chegar do ponto onde a gente está hospedado para os Lençóis Maranhenses, cansativo, cara. a gente leva porrada dentro de Hilux, de se bater em buraco, Passa por mato, e lama, bate no mato rosto. bate na gente. É loucura. É uma loucura. Para chegar a meia hora de prazer observando os Lençóis Maranhenses. Meia hora foi E muita bonzinho, gente não porque a gente sabe passa que tem uma que hora. subir quase 1.300 degraus para chegar lá em cima. Você fácil. É isso que eu sempre falo quando eu vou em Tutóia, como eu te falei, 2024 foi um ano que eu fui muito em Tutóia, inclusive quero mandar aqui um abraço aos meus amigos de Tutóia. 2024 nós fomos todos os meses em Tutóia para fazer consultoria e palestra com algumas empresas. E eu ficava assim impressionado porque eu parava o carro no asfalto mesmo, descia, já tava nas dunas. Não Sim. tinha assim, era só descer o carro aqui, estacionou, subiu as dunas. Isso foi o que potencializou. Cara, muito top, velho. Por quê? O turismo de Barreirinhas hoje é um turismo elitista, né? Sim. A gente sabe que o turismo de Barreirinhas é um turismo Elitizado. eletizado. Então, à medida que foi se eletizando, foi impedindo que pessoas com menos capacidade financeira conseguissem conhecer o local. Até porque hoje se paga para entrar nos Lençóis, né? Hoje o Parque dos Lençóis existe uma taxa só para entrar. Fora essa taxa de entrar, a gente ainda tem a despesa de passeio, né? Da empresa que faz o tour. Fora a hospedagem. Então o que acontece? Barreirinhas não tem hospedagem na praia. Vocês já pararam para pensar que a praia de Barreirinha não é turística? O turismo de Barreirinha está nas envolventes do rio. Os resorts, os hotéis, eles estão ali numa área de rio e não de praia. Então, para a pessoa chegar na praia, a pessoa precisa fazer uma viagem até chegar aos Lençóis. Em Tutóia, não. Em Tutóia, a pessoa está na praia. O chalé da praia, tu desce as pedrinhas do chalé lá, tá na praia. O bugre, o quadriciclo, a Hilux, que tá ali embaixo, em 10 minutos, te vai colocar nas dunas. Tá no arpoador, 10 minutos tá no arpoador. Eles te deixam nas dunas e eles ainda fazem outra coisa. Em Barreirinha foi proibido a circulação de veículos nas dunas. Cara, por causa de acidentes. Realmente então, só foi recente agora essa situação. Foi recente. Eu não sabia. Então, disso. só pessoas credenciadas é que conseguem viajar nas dunas e com alguma limitação. Em Tutóia, por ser uma coisa de fácil acesso, ainda não existe essa limitação. Então é perfeitamente possível tu fazer um passeio sem sair do carro pelas dunas inteiras, descer do carro, banhar na lagoa, enquanto nos Lençóis tu tem que fazer isso caminhando. Então é um diferencial que começou a fazer com que crescesse e principalmente que Tutóia começasse a ser falado. Era impossível há 3 anos atrás a gente ver Tutóia num programa de TV. Hoje a gente vê Tutóia em programas de TV. Seja pelo CAID, seja pela regata, seja pelas dunas, seja pelo arpoador. Hoje, por exemplo, Barreirinhas tem um índice de famosos investidores muito, muito, muito baixo. O arpoador já tem um índice de famosos que querem construir casas lá muito alto. Hoje em dia a gente tem cantores conhecidos, pessoas conhecidas querendo investir num cantinho em Tutóia para fazer sua casa de férias. O arpoador, para mim, o arpoador é quase uma Angra dos Reis, né? Cara, ele é fantástico, pô. O arpoador é um local que... Fantástico. Para a questão de hotelaria, ele se tornou um pouco mais dificultoso, precisamente porque o areal... O acesso e o areal. Enquanto na Praia da Barra, onde fica o chalé da praia, tu desce e tem um mar, no arpoador, todas as construções, elas estão a 700 metros do mar lá. São 700 metros de areia, onde a maré, quando desce, ela vai embora, a água some, e quando sobe, ela não chega perto do local onde está o turismo. Então, dificultou um pouco por causa disso.
mas tem o melhor pôr do sol de Tutóia. O Arpoador tem o melhor pôr do sol de Tutóia. Eu não sei, aquela barraquinha que vende queijo lá tem tipo um lago, não tem? Sim, Aquela barraquinha lá, cara, quando a gente vai lá, meu irmão, é bom demais. Tem umas redezinhas, né? Sim. E tem um queijozinho, tem um pastelzinho. Oh, Deus, maravilhoso, é bom não, demais. hoje a gente tem lá o Amor do Arpoador, que é Amor do Arpoador, né? Isso. Que é um Inclusive, a restaurante. gente quer trazer os proprietários aqui pra falar sobre Amor do Arpoador. Lá é muito bom Bora trazer também. essa galera aqui. É assim, É um projeto, é um restaurante ali. cara, ali é incrível, viu, é, Adriano? É o melhor pôr do Conhece o sol. pessoal também de lá? Conhece o pessoal? Conheço. Cara, massa, pô. Lá é um projeto que foi feito para contemplar a natureza mesmo. Bicho, é muito massa isso. Lá é muito bom mesmo. Aliás, o Arpoador é um local que só é possível descrever indo. Porque tem a revoada dos guarás todo dia. Assim, eu conheço poucas. Por mais que eu fui muito a Tutóia, 2024 só trabalho. E eu fui pouco pra curtir. Eu conheço o Arpoador, já fui no Arpoador, mas assim, quais são os outros passeios de Tutóia? Até porque assim, eu sei que Tutóia a gente botou o carro aqui e já subiu nas dunas. Sim. Isso me encantou muito, porque em Barreirinhas realmente tem essa dificuldade, demora, cansativo. Não vou nem falar muito de Barreirinhas, porque a gente tem muitos amigos corretores que são maravilhosos, né? Mas assim, eu Não, sou e apaixonado Barreirinha- por Tutóia, cara. Barreirinha é ótimo. Eu sempre Barreirinha falei, é eu sou ótimo. apaixonado por Tutóia. Mas assim, eu quero saber mais passeios. O que poderíamos falar? Em Tutóia, atualmente, a gente pode fazer 4 tipos de passeio: mar, rio, dunas e ar, né? Aéreo. Hoje é possível fazer a rota de passeios todinha que a gente faz num carro em cima, dentro de um helicóptero. Caramba, cara. Dentro de um helicóptero. É possível a gente entrar numa lancha e conhecer todas as ilhas marítimas de Tutóia, que são muitas, e que são lugares paradisíacos também. É possível contemplar um pôr do sol privativo numa ilha tranquilamente. Tem lancha para isso. Olha. É Vem, possível. Carlos. Já Vai quero levar te a noiva. perguntar qual local de Tutóia ele pode levar a mulher dele, porque vão fazer uma lua de mel histórica. Chalé da praia. Ai, rapaz. Esse homem só fala nesse casamento. É 24 horas, não é, minha amiga? 24 horas, né, Anderson? 24 horas aqui, toda hora. Mas também porque a gente tem que pensar que o casamento atualmente... Antigamente, o casamento, a gente pensava ele muito só para a família, né? Para os convidados. E hoje em dia, a gente vê na hotelaria que os noivos se preocupam cada vez mais em ter o seu momento. Isso. Em ter o seu momento. Então, a hotelaria, ela tem que se focar também nesses projetos de pós-casamento, pré-casamento, aniversários de datas de casamento. Ainda esse final de semana eu tive uns hóspedes lá que não é tão comum aparecer assim, que fizeram a reserva normal e após a reserva eles questionaram o que poderia ser feito para eles, sendo que era o aniversário da esposa e que ou pedido de casamento também já aconteceu. Então eles depositam essa esperança e essa confiança no hotel para proporcionar o melhor momento possível para eles, sem quererem ver nada. É como se fosse uma surpresa para os dois, mesmo que seja solicitada por eles. Então existe um trabalho que é feito por mim. Essa parte aí eu não delego a ninguém. Eu faço questão de ser eu, desde comprar a champanhe até a montagem do quarto. Toda essa parte aí, ela é feita por mim, precisamente para que, como sou eu que comunico diretamente com o hóspede, eu tento conhecer o hóspede o mais possível na menor conversa que a gente tiver. Aliás, qualquer pessoa que trabalhe com vendas, e hotelaria também é vendas, tem que conhecer o cliente só no bom dia ou boa tarde, no próprio áudio que a pessoa já mandou ali, a gente tem que conhecer com quem está falando, né? Isso é verdade. Com quem a gente está conversando. Então a gente consegue, através disso, saber se a pessoa vai dar mais valor a uma garrafa de champanhe em cima da cama, ou se ela vai dar mais valor àquela toalhinha em forma de coração, de cisnezinho. Tudo isso conta, porque para uma pessoa aquele negocinho ali pode não ser nada, mas para outra pessoa aquilo ali pode ser tudo, porque ela nunca teve nada mesmo para adoçar o casamento, então só aquele negocinho ali já faz diferença. Perfeito. E tem aqueles que por mais que tu coloque, para eles já é normal, porque são pessoas extremamente românticas que já fazem isso toda semana.
Então, tu tem que talvez colocar um chocolate um pouco mais afrodisíaco, algo mais assim que permita. Carlos é muito romântico. O Carlos é um dos homens mais românticos que eu conheço. Então, tu vai ter que trabalhar Pronto, pra... então aí eu já sei que eu vou ter que contratar uma floricultura É. inteira. Porque aí é complicado. O homem é romântico demais. O homem é uma... Mas não tem Um nada, jet não. A limit. gente contrata uma floricultura inteira, tem música ao vivo, tem um bocado de Olha serviço aí, que ó. a pessoa pode solicitar. Adriano, cara, outra coisa que é fantástico em Tutóia, tudo em Tutóia eu amo, cara. Assim, de verdade eu falo isso aqui, poxa, fico tão feliz de falar isso, porque é em todo o coração. E Tutóia tem os melhores lugares, como nós já falamos, mas tem uma culinária incrível. Os melhores restaurantes estão em Tutóia. Quais que tu indica? Me fala um pouquinho sobre essa gastronomia de Tutóia. Primeiro é lá no Chalé da Praia, né? Não, no chalé da praia, a gente só serve o café da café. manhã. Ah, show de bola, show de Por bola. enquanto. Mas a gente tem alguns parceiros que possibilitam o quê? Que o cliente não precise sair para comer. Cara, legal. Que Então, experiência massa, né? quando o hóspede faz a sua reserva, inicialmente é um processo de reserva normal, né? Entrou, oi, quero reservar, dia tal, até dia tal, beleza, pronto, reservou. Quando o hóspede chega e faz o check-in, começa outra experiência de atendimento, que é o quê? Após o hóspede receber a chave e eu estar seguro do espaço e que o hóspede está em segurança, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vive num meio onde existe muita coisa negativa também, golpe, essas coisas todas. Então, eu faço esse processo só a partir do momento em que eu vi o hóspede. O hóspede entrou, recebeu a chave. No WhatsApp, ele vai receber automaticamente uma mensagem com todas as descrições do que ele tem acesso ali. E, de seguida, um cropped com 15 contatos das melhores coisas que a cidade tem, onde com simples clique no WhatsApp, ele pode pedir para comer no próprio quarto, onde o entregador, em parceria com a gente, já entra dentro do chalé e já vai lá, toque, 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 sua comida. Show Quase de um serviço bola. de quarto terceirizado com os restaurantes da cidade, né? Show de bola. Então, acontece o quê? Realmente, Tutóia tem uma gastronomia única Cara. e das melhores aqui da área de São Luís. Por quê? A gente tem o melhor camarão. Gente, falar Do Maranhão. enorme, cara. Muito gostoso. Foi considerado agora, o camarão de Tutóia foi moleque. considerado agora um dos melhores camarões do mundo. Então, acontece que nós temos uma pesca ali de camarão gigantesca, que não é tão valorizada, tá começando a ser valorizada agora por causa do turismo, porque se tu der camarão para o povo de Tutóia comer, já ninguém quer nem comer, porque já Traz abusou, pro né? pod 7 que a gente come. Próxima vez eu vou trazer uns quilos de camarão aí. Aí o que acontece? Hoje em dia nós temos uma gastronomia muito ligada a peixe, né? Maioritariamente a peixe. Tanto que existe aí uma ideia rolando aí minha de abrir um restaurante de carne, porque a maioria dos restaurantes lá é peixe. Então o que acontece? Nenhum restaurante lá eu posso dizer que é ruim. Cara, não todos. tem. Eu tenho meus favoritos. Tenho os meus Eu favoritos. tenho lá, eu tenho dois. Se a pessoa quiser comer um peixe assim bom, a pessoa tem o Sarapó, Esse pra mim, que é o melhor, pra mim é o melhor restaurante da pra cidade. mim não tem comparação. E depois desse é o Jones pra mim. E depois tem o Johnny no centro da cidade, Cara, que é um bom convidado pra ti, o Johnny. cara, inclusive a gente já fez um trabalho com ele lá. E se Ele tem se uma se cabeça assi- muito, se ele assistir, muito legal. se ele assistir esse corte aqui, eu ver essa parte aqui do podcast, o Jones é uma pessoa que tem uma história andômadas fantástica. E o Jones, se eu não me engano, ele veio da Bahia, né? Sim, Se ele não veio da Bahia. e ele não era nada. Ele trabalhava no cargo mais baixo que pode existir dentro da restauração e das coisas assim. Ele cresceu e nesse momento ele é o restaurante maior da cidade. Não tem um restaurante com capacidade sentada de gente como o Johnny. Só pela tua fala e postura eu percebo que tu tem muito cuidado assim com o teu cliente, com quem vai te visitar, não só te visitar, mas também visitar Tutóia. Eu queria saber, tipo,
A gente soube nos bastidores que teve o privilégio de fazer muitas viagens, conhecer muitas culturas diferentes, ver essa diversidade na íntegra. A gente queria saber se essa experiência, ou qual foi a tua melhor experiência que tu viu. Isso eu quero levar pro meu empreendimento. Olha, quando a gente viaja, a gente acaba se adaptando ao turismo de cada local, né? Aliás, a gente vai precisamente para conhecer as coisas daquele lugar. Na Colômbia, eu fui com muita vontade e cheio de medo, né? Porque a gente sabe que a Colômbia tem a parte bonita, mas também tem o narcotráfico. Então eu já fui apavorado, né? Mas eu queria muito conhecer. Eu fiquei num hotel lá que não era de 5 estrelas, era um hotel de 4 estrelas chamado Los Lagos. É um hotel onde a simplicidade e o luxo eles andam de mão dada. É um negócio surreal assim. Tu olha para o quarto, tu não vê um quarto luxuoso, mas tu encontra o conforto do luxo. E o maior luxo que tem esse hotel é o atendimento. Onde desde o início a pessoa te dá um sorriso, onde desde o início a pessoa expressa a vontade de te receber, onde uma simples toalha molhada é trocada sem tu pedir. Então, para mim, quando eu descobri isso aí, num espaço onde eu ia com a minha expectativa totalmente lá embaixo, eu disse assim, cara, como é que é possível um lugar que não é tão turístico assim, a Colômbia, ter um tratamento desses daqui? Em que a pessoa, se for preciso, a pessoa fala a tua língua. Então, pessoas super capacitadas que tu não precisava falar inglês com elas, até porque é um país de língua espanhola, então facilmente é interpretado português, mas que elas se esforçavam ao máximo para falar o nosso português e não o espanhol deles. Então, isso para mim foi o que me abriu a mente, assim, de dizer assim, não, talvez outras viagens que eu fiz me abriram os olhos do luxo, né? Do que é preciso ter para ser considerado uma pousada, um hotel, um Airbnb com capacidade de 4, 5 estrelas. Só que não adianta eu ter um hotel de 4, 5 estrelas se eu não tiver um atendimento de 4, 5 estrelas. Então a gente tem que ficar no meio ali de tudo, que é talvez ter um luxo reduzido, né? Transformar o luxo em ruralidade luxuosa, que dá uma demanda menor de investimento no que diz respeito à infraestrutura, e ter um pouquinho mais ali para alimentar a qualidade do serviço e a simpatia, porque não adianta eu, como gerente, ter todas essas particularidades que tu falou, né? Se reparar que eu gosto de receber bem, tratar todo mundo bem, que sou apreciador da cidade, do comércio da cidade, se quem está trabalhando abaixo de mim, sobre a minha alçada, não tiver esse mesmo comportamento. Lógico que não existe uma cópia do Adriano, do Gustavo, não existe. Mas existe a possibilidade de a gente, com a nossa experiência de vida e com a nossa vontade de ver outras pessoas evoluírem, a gente adaptá-las um pouquinho àquilo que a gente é. Até porque quando a gente faz já uma seleção de emprego, né? A gente já consegue, com a experiência, detectar ali se aquela pessoa vai ser moldável, se aquela pessoa não é moldável, se ela é flexível, se ela não é. Mas o que me despertou mais interesse no meu produto, né, na minha linha de trabalho e em todas as áreas hoteleiras que eu atuo, é o atendimento. Porque infraestrutura, a gente precisa de uma empresa, de uma construtora, um engenheiro e um bom arquiteto. Não depende do hoteleiro, depende do arquiteto. Agora, quando a gente fala de pessoas, depende sim do hoteleiro. Porque uma cama, a gente vai na loja e compra. A pessoa a gente tem que construir. Então, acaba que, para mim, o fascínio da hotelaria hoje é eu entrar no WhatsApp, nos comentários, no boca a boca, que é a maior área que existe dentro da hotelaria, é o boca a boca. A hotelaria tem 2 mundos muito desenvolvidos, digital e o boca a boca. O boca a boca, se não estiver funcionando, o digital não flui, não funciona. Porque o digital pode funcionar, mas se não for no boca a boca, que são os comentários positivos, o digital não funciona. Porque existe várias ofertas com muita experiência, com muita oferta de experiência de hóspedes. Então, tem que existir esse boca a boca. E para mim, o que eu durmo todo dia tranquilo, né? Tem pessoa que diz que não dorme tranquilo com boleto.
Eu não durmo tranquilo quando eu tenho em mente que algo não está certo e a pessoa não falou. Então, para mim, por isso que eu disse que é importante a crítica, porque como a minha área de abordagem é o atendimento, e é isso que chama a atenção até de outras empresas sobre mim, é a questão humana. Aquela que a gente precisa todo dia estar ali alinhando, porque a cama é mecânico. A pessoa que faz a cama de um jeito 10 vezes, ela vai fazer a cama sempre 10 vezes da mesma forma. Mas a pessoa que atende você não vai atender ele da mesma forma. Então, todas as pessoas precisam de um tratamento e de uma experiência diferente no mesmo local. E isso é o difícil de trabalhar. É oferecer experiências diferentes para pessoas diferentes no mesmo local. Show de bola. Perfeito. Rapaz, quando o podcast é bom, passa rápido demais. Já passou, né? E passou. E passou muito rápido. Eu fiquei feliz porque a gente falou muito sobre esse tema e encheu esse tema de mais riqueza, porque às vezes que a gente entrevistou algumas pessoas maravilhosas, inclusive, a gente falou desse tema de uma forma um pouco superficial, entrou em outros assuntos. E hoje a gente aperfeiçoou muito esse tema de hotelaria, falou muito sobre o Chalé da Praia, que é um parceiro nosso do podcast, que veio aqui para ficar como parceiro. E eu queria que tu desse um recado final para as pessoas que querem conhecer o Chalé da Praia, assim como nosso amigo Edu, que Exatamente. vai casar. Anne logo também vai casar, vai Quero levar o esposo logo. dela. Mande um Certo. recado final aí pra galera. Quem quiser conhecer o Chalé da Praia, pode entrar em contato diretamente através das plataformas de reserva, Airbnb, Booking, facilmente vão encontrar. Ou então, se quiserem ter um contato mais direto com a gente, podem entrar no Instagram do chalé.da.praia. Lá vai ter um link direto para o nosso WhatsApp. Um detalhe que a gente tem, todo o atendimento WhatsApp é feito por mim. Então a pessoa, quando entrar em contato, a pessoa já sabe que está falando diretamente comigo, tá? Aí eu vou dar aqui 10% de desconto para quem quiser fazer. Opa! Aproveita, cara. Para quem quiser fazer uma reserva lá no Chalé da Praia, basta dizer assim, não, eu assisti no Pod 7. Beleza, então já tem esses 10% de desconto garantido na sua reserva. Aconselho todo mundo a conhecer o Chalé da Praia e Tutóia. Quando forem, procurem fazer um passeio legal. Não conhecer só o chalé, mas conhecer todos os passeios que a gente tem disponíveis. A comodidade da gastronomia tutoiense, que é muito grande e muito boa também. E é isso, galera. Sigam a gente lá no Instagram também. Isso para nós também é muito importante. A curiosidade das pessoas. Às vezes, a pessoa não precisa mandar mensagem para reservar. Sintam-se à vontade de mandar mensagem para perguntar qualquer coisa sobre o chalé. Nós não temos um atendimento diário precisamente por conta disso, porque a gente gosta de responder a todo mundo e retirar as dúvidas de todo mundo. Então, quem quiser, disponível aí para responder todo mundo aí no WhatsApp para vocês. Show de bola, pessoal. Legal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Tutóia é uma das melhores cidades do Maranhão, quiçá a melhor, viu? Visite E Tutóia. Chalé da Praia também. Chalé da Praia, inclusive, é parceiro do nosso podcast. A gente vai falar muito sobre ele aqui nas redes sociais, colocar alguns cortes lá dos quartos. Fique por dentro, viu? Pessoal, até a próxima. Valeu, valeu. Tchau, tchau.